Voz do Trabalhador dessa semana vai trazer uma advogada negra, linda, maravilhosa, e ela vai contar a história dela, não só a história dela, e os projetos que ela tem feito aqui em São Vicente, em especial nessa questão de adoção, ela também vai contar e vai prestar um trabalho aí muito bom para você, porque ela faz previdência. Tudo que você tiver dúvida, liga aqui, pode falar aqui com a TV Band, ela esclarece. Previdência é com essa doutora Esther Branco. É Esther Branco, Branco, né, Esther? branco de cor mesmo. De cor, cor branco, uma negra mesmo. linda, mas o sobrenome dela é Esther Branco. A gente estava aqui brincando. Sim. Esther, só vou fazer os meus agradecimentos aqui, como sempre, agradecendo aqui ao Bianchi, que deu espaço para a Voz do Trabalhador, a Alessandra, a família aqui, a Juliana hoje não está, estou confundindo tudo, a Alessandra, com o Alessandro, com o Juliano, mas é a família aqui, Rasteiro, que sempre faz aqui a nossa produção, a Raia, a Day, essas maravilhosas que estão aí na rede social, bombando hoje. E nós temos o Marquito, olha o look. Marquito Makeup e essa roupa maravilhosa, nossa querida Carmen Stephens. Só um beijo. Agora, Esther, me conta aí como que é essa vida na Previdência. Não, peraí, primeiro você é São Vicente, você nasceu em São Vicente. Calunga, né? Calunga. Nascida em São Vicente, tenho 41 anos, com essa carinha de 30, eu sei que não parece. Não parece mesmo. 41 aninhos que eu nasci aqui em São Vicente, nasci na comunidade da Vila Margarida. Hoje a gente fala que é comunidade, mas antigamente era periferia, né? Então, nasci, eu tenho muito orgulho. Favela. Era bem assim pejorativo. Hoje melhorou bastante. Hoje melhorou muito. Na verdade, se faz uma confusão entre México 70 e Vila Margarida. Porque eles falam que é uma coisa só. Mas existe o México e a Vila, que são bairros ali colados um no outro. E aí vem o México, que seria considerado comunidade, e a Vila Margarida, que é bairro, mas assim, é tudo praticamente a mesma coisa. Sim. Então, nasci na Vila Margarida, não tenho vergonha de falar que eu nasci na Vila Margarida, me orgulho muito de onde eu saí e aonde eu cheguei e aonde eu ainda posso chegar. Sim, eu sei que eu ainda tenho muita coisa para caminhar aí, né? Mas nasci em São Vicente, sou cidadã vicentina, calunga aqui. Calunga na veia, isso aí, mulherada. Olha aí, mulherada, precisamos de uma mulher assim aí, para facilitar a nossa vida. Tenho orgulho. Ô, minha querida, e aí, como é que foi o teu partiu para o direito? Qual foi o teu primeiro trabalho? CLT? Não. Na verdade, foi CLT, com 26. Eu voltei para a faculdade muito tarde, não, era mais velha. Eu iniciei com 17 anos para 18, fiz administração, nunca tive nada a ver com administração. A minha mãe já vem do fórum. A minha mãe começou como cozinheira no fórum. Minha mãe foi cozinheira, depois foi escrevente, depois se aposentou como oficial de justiça. Que legal. Então, no tempo da minha mãe, as cozinheiras faziam comida para os juízes no fórum. Eles almoçavam lá. Hoje em dia, não. Acho que saem para almoçar, mas na época eles almoçavam lá. Então eu ficava com a minha mãe na cozinha. E minha mãe ficava lá fazendo a comida dos juízes. Na hora de servir, ela servia água nas garrafinhas, eu nunca esqueço. E eu sempre estava com ela. Então o juiz, o advogado, o direito sempre estava ali muito à minha vista. Nossa. Então quando eu conversei com a mãe, eu falei assim, ai mãe, eu quero me vestir igual essas pessoas. Igual esses homens, igual essas mulheres. A minha mãe falou, então filha, você vai precisar fazer direito. E aí acho que nasceu isso dentro de mim. Não me vejo e nunca me vi fazendo outra coisa. Eu amo o direito, eu gosto. Comecei a estudar para me tornar juíza. No meio do caminho eu decidi que eu queria ser mãe. E aí não dava para conciliar, que você sabe que para ser juiz tem que estudar muito, renunciar, abrir mão de muita coisa. E o meu maior ofício é ser mãe. É o que eu gosto, é o que eu amo. Você abriria mão de tudo para ser mãe. Então eu fiz a faculdade com muita dificuldade, terminei de pagar só depois que eu já estava advogando, porque a gente foi arrastando com a barriga, né? Sabe quando você faz a matrícula, arrasta? Minha mãe, meu pai se divorciaram muito cedo e a minha mãe que teve que ficar com essa responsabilidade. Só que não tinha como, então a gente fazia a matrícula, pagava um mês e ia empurrando com a barriga. Consegui me formar, consegui tirar a carteira da ordem em 2 anos. Depois que eu me formei, passaram mais uns 2, 3 anos, eu peguei um processo bom, fui lá e quitei a faculdade porque tinha um processo judicial contra mim.
por conta dessas dívidas todas. Das pendências. E aí, quando foi no meio do caminho, com 26 anos, eu engravidei a primeira vez, Thelma. E aí eu tive uma gravidez tubária, né? Que é aquela gravidez na trompa. Aí tive a primeira gravidez tubária, passaram-se anos, com 32 anos eu engravidei novamente, mas engravidei na outra trompa. Nossa. Então eu tive 2 gravidez tubárias. E gravidez tubária não tem como fazer nada. Tá na trompa, você tem que tirar. Então eu me vi com 32 anos, com as 2 trompas extraídas e sem nenhum filho. E aí foi a correria, porque eu sempre quis adotar. Eu sempre fiz parte do mundo da adoção. Eu tenho 2 irmãos adotivos. São meus irmãos do coração, são os amores da minha vida. Então eu sempre quis adotar. Só que na minha mente eu falava, eu vou ter os meus filhos biológicos e depois eu vou partir para adoção. Só que acabou que no meio do caminho a gente acabou invertendo. Então quando eu tive a primeira gravidez tubária, antes de eu ter a segunda, eu já queria adotar. Mas aí eu tive a segunda gravidez tubária, falei, meu marido, vamos agora entrar na fila de adoção. Fiz 4 fertilizações que não deram certo e acabou que eu fiquei só na adoção. Então eu tenho 2 filhas, que são os meus amores da vida. A minha enteada, que tem 17 anos, que mora comigo desde os 6, e a minha Ana, que tem 5 anos e chegou para mim com 3 dias. Então nesse meio de fertilização, de não sei o que, eu falei, ou eu vou estudar para ser juíza, né? Porque eu já estava com 30 e poucos anos, voltei para a faculdade com 26. Então, ou eu estudava para ser juíza, ou eu seria mãe. E eu não queria ser uma mãe assim que deixasse a minha filha e ficasse só estudando. Eu queria ser mãe. Então, eu falei, eu vou continuar advogando, que é o que eu gosto também, e vou ser mãe. Que esse é o dilema das mulheres que trabalham, né? Sim. Muitas vão demorando para poder ter filho por causa do trabalho, são projetos, eu também fui da mesma forma, você vai adiando, tentando estabilizar tudo, né? Emocional, financeiro e tudo, né? Eu tive sorte, né? Já comentei também, tá com os meus gêmeos, mas também assim, mas é a vida da mulher que trabalha, né? Fora, a gente tem visto hoje aí inúmeras, essa dificuldade, né? Porque você tem que ter tempo para o seu trabalho, tempo para a família, né? Para os filhos. Sim, e aí você acaba ficando naquele meio que sem saber o que fazer. Sim. No começo, nos primeiros dias, eu levava ela comigo para o escritório, porque eu demorei para ser mãe, né? Fui mãe com 33, sei lá, nem consigo mais fazer as contas assim. 35 para 36 anos. Então eu levava minha filha comigo no carrinho e um pouco eu digitava, um pouco eu olhava para ela no carrinho meio que sem acreditar. E aí foi quando eu já estava no mundo da adoção, porque eu faço parte do grupo de apoio à adoção Maternizar, que fica aqui em São Vicente. Então já fazia parte do mundo da adoção, já conhecia, hoje em dia eu estou muito mais envolvida. E eu falo, Thelma, que a adoção é um milagre. As pessoas têm preconceito com a adoção. Porque elas ficam, eu não sei o que vai ser quando crescer, mas a gente não tem garantia de nada nessa vida. A gente não tem a garantia nem dos filhos biológicos. Sim, como que você pode garantir o que você quer o melhor para os seus filhos? Sempre. Sim. Mas como que você vai garantir como que vai ser a índole, como que vai ser o futuro? Você dá o seu melhor. Sim. Você ensina o que é melhor, mas o caminho, quem vai decidir são eles. Sim. Então, as pessoas precisam parar de marginalizar e de florear uma coisa que na vida real não existe. Você não pode ditar o futuro. Então, eu entrei nesse mundo da adoção, sou muito feliz, sou uma mãe realizada e eu falo para minha filha, o nome dela é Ana Luísa, e eu falo, Ana significa graciosa e Luísa significa luz. Então, eu falo para ela, filha, você foi a pessoa que trouxe graça e luz para a vida dessa família. Ai, que lindo. E aí, depois você conciliou, conseguiu, né, mãe, advogada. Agora teus filhos já, um é 5. A minha filha tem 5, a mais nova, e a mais velha tem 17. 17. Então deu para ir tocando. Tocando. E me fala uma coisa, a tua mãe ainda te ajuda? Como é que você faz com a rotina? Vamos falar em a mãe aí trabalhadora, né? Muitos têm que colocar em creche. Sim. Porque não tem uma mãe que ajuda, não tem uma pessoa que ajuda. Sim. Né? A creche é bem complicada, principalmente acho que aqui, né, na comarca de São Vicente. Bem complicado. Bem complicado. Mas de apoio. Como que você conseguiu conciliar? Ou você conseguiu particular, assim, né, nessa tua luta aí? Então, com 3 anos eu coloquei a Ana Luísa na escolinha, meio período, particular.
E tem uma senhora, Helenice, o nome dela, um amor, beijo, Lena. Ela cuidou de mim quando eu era pequena e agora ela cuidou da minha filha. Então, desde que de 2 anos, ela vem me ajudando com a minha filha meio período. Meio período eu ficava com ela e meio período eu ficava com a Lena. Só que agora ela está em período integral, particular também. Particular. São Vicente, infelizmente, fundamental e infantil não tem integral. Aqui a gente não tem escola integral. Isso é uma coisa que causa desespero, porque eu tenho uma rede de apoio, eu sempre tive gente para me ajudar. Tem meu marido, tem minha enteada, tinha a Lena, tem a minha mãe, tem a mãe dele, mas tem gente que não tem. Sim. E as mães vêm falar comigo e falam, Esther, eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer com os meus filhos, porque eles só têm meio período na escola, a partir dos 5 anos, e eu tenho que trabalhar. Mas graças a Deus estou tendo condições, um suporte para poder deixar minha filha nessa escola. Mas tem muita gente que não tem, né, Thelma? Essa é a realidade. A Esther está contando um pouco da história dela, da vida dela. A gente vai fazer um break, vamos voltar. E aí ela vai falar dessa advocacia, agora que ela entrou aí com tudo na Previdência e está auxiliando aí muita gente, né? Que é uma briga, né? Aliás, a Esther está na briga árdua. Tô na briga. Adoção e Previdência, eu vou te falar que não é fácil depender aí desses serviços. Um breakzinho, a gente já volta. Nós somos a TV Tati Band Litoral, emissora afiliada à Rede Bandeirantes. Voltando agora com a Esther Branco, ela está contando a história dela, ela já falou a dificuldade para se formar, mãe, né? Adotou 2 que são a vida dela, né? Ela está comentando, e eu falei para ela, nossa, os serviços que ela usa, os serviços que ela trabalha, realmente é muito difícil que essa questão da adoção que você falou, né? Como é que é uma associação? Como funciona esse teu serviço aí de adoção, Esther? Na verdade, não estou mais fazendo, não é um serviço, né? Eu fazia parte dessa organização, que é como se fosse uma ONG. Que é o grupo de apoio à adoção, que auxilia as famílias antes do período da adoção, durante e depois. Certo. Eu era diretora jurídica desse grupo. Agora eu não sou mais diretora porque eu tive que me afastar por conta da campanha política. Então eu estou em período de pré-campanha, né? Então eu sou pré-candidata aqui na minha cidade, em São Vicente. E nós, como mulheres, a gente vai fazendo 1001 coisas, né? Sim. Por conta da infertilidade, eu tive problema de depressão, crise de ansiedade. E aí eu passei por terapia. Então eu me formei em terapia sistêmica. Eu sou uma advogada terapeuta. E eu faço atendimento com as mulheres. Por conta de a gente aqui em São Vicente, eu não tive esse apoio na questão da infertilidade pelo SUS. Sim. Né? Acabei fazendo convênio. Mas aqui não tem, essas mulheres que têm problema com infertilidade, não tem para onde ir, não sabe para onde ir. As mulheres Santos, Praia Grande, são encaminhadas para um hospital em São Paulo chamado Pérola Byington. Ou Pérola Binton, eu não sei como falar direito. Também não conheço, mas... É um hospital que cuida de mulheres com problemas de infertilidade. Então elas são encaminhadas do SUS para lá. Certo. São Vicente nunca teve esse apoio, esse serviço e mostrar. E quando eu perguntei, elas falaram, a gente sabe que existe, mas não sabe como fazer para encaminhar. E esse encaminhamento é até 36 anos só. Sim. Então, depois dessa idade, não conseguem mais. Então, por conta dessa questão do SUS não ter esse apoio para as mulheres, eu enfrentei muitas dificuldades. Por conta dessa questão da escola e de outras questões, outras problemáticas que só uma mulher entende, eu decidi também entrar na política. Sim. Então, agora precisamos de mulheres mais. São Vicente, eu não sei, você conhece, você mora em Santos, né? Eu moro em Santos. Mas não sei se você conhece a história de São Vicente. A Câmara Municipal de São Vicente não tem uma vereadora há 20 anos. Mulher? 20 Meu anos. Deus. Muito tempo. Sim. A última vereadora que teve aqui foi Mara Valéria. Há 20 anos atrás. Depois disso, através do voto, nunca mais entrou uma mulher aqui. A nossa Câmara é constituída por 15 homens há 20 anos. Mas é isso aí. Eu já vi que você é uma guerreira, está nesse desejo e tem esse perfil,
né, já está lidando aí com várias situações que normalmente é assim que acontece, né? Quando a pessoa se torna um político sério. Ele teve um problema e ele partiu para tentar resolver, enfrentou inúmeras dificuldades, ele começa a se engajar, né, como você. E também sempre falou esse lado da tua advocacia previdenciária, que também acho que está meio aliado ali, né? Porque esses benefícios na verdade, são de pessoas mais simples, né? Que dependem de benefícios, salário maternidade, nossa, todos os auxílios. Principalmente LOAS. Através da advocacia previdenciária, eu comecei a conhecer as mães de PCDs. As mães de pessoas com deficiência que precisam desse benefício, que é o LOAS. Chamam de BPC, LOAS. E elas não conseguem esse benefício. É negado e muitas vezes ficam sem saber para onde ir. As minhas profissões todas são ligadas a essa parte social. Eu trabalho muito com social. E aí você vai vendo essas coisas, toda essa dificuldade das mães, dificuldade da sociedade em geral, não tem como você ficar sem se mover. Então as mães vindo até mim, ai doutora, eu não consegui o BPC pro meu filho. Mas por que não conseguiu? Ah, porque eu não fui enquadrado na renda. Poxa, não foi enquadrado porque o marido trabalha e recebe um salário mínimo? O que você faz hoje em dia com o salário mínimo? Sim. Então, ou não se enquadra na renda... Todos os benefícios, né, bate nesse problema aí, na verdade, né? Porque dependendo explica só como funciona. Você mora com, digamos, uma mãe, pai e 2 filhos. Para ela receber o LOAS, o pai é 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo. Um salário mínimo dividido por 4 pessoas. Nossa. Daí, meu Deus. 300 pra nada. Né? Hoje o salário está 1.412. Sim. Dividido por 4 pessoas. Então vai 300 e pouquinho para cada um. Então uma família que tem 4 pessoas com uma renda de 1 salário mínimo e nessa família tem um idoso acima de 65 anos ou um deficiente, consegue o benefício. Só que se tiverem 3 pessoas na casa ou 2 já não consegue. Então tem que ter 4 ou mais pessoas morando na casa para você conseguir ou sem renda nenhuma ou recebendo um salário mínimo. O Estéreo, no teu escritório, principalmente essa questão, depois da reforma da Previdência, que aí foi um fiasco, né? Vários benefícios aí reduzidos, principalmente as viúvas, né? Que tinham um nível de vida ali, aí elas passam a receber a aposentadoria, né, o benefício, ou seja lá o que for, essa redução. Como é que está essa discussão aí? Ficou desse jeito mesmo? Ficou desse jeito. A viúva agora recebe 50%, mais 10% por dependente. Então, se é só a viúva, é 50 mais 10, 60%. Se for a viúva mais um filho menor de idade, é 50%, mais 10% da viúva, mais 10% do... O que eu acho um absurdo. Porque se a pessoa trabalhou uma vida inteira, nada mais justo do que a viúva ou o viúvo receber o que o marido ou a esposa trabalhou uma vida inteira para deixar. Agora, tu imagina, 50% não de um salário. Quem recebe um salário mínimo, quem recebeu um salário mínimo vai ficar em um salário mínimo. Não tem como ser menos. Mas quem recebia, por exemplo, 2 salários mínimos, aí já corta 50%. E a gente andou falando muito em algumas lives, entrevistas até, dessa questão dos metroviários. Também tem aqui no Porto, que é essa questão do pagamento do adicional, só para o trabalhador entender, quando ele está, né, alguns recebem adicional de periculosidade, porque são atividades que ele está ali com inflamáveis e tal. E o adicional de risco, que antigamente era pago para trabalhadores portuários avulsos, depois não, a partir de 93 já mudou tudo também, não fazem mais jus. E algumas outras categorias, como os metroviários, por exemplo, né, que está uma briga tremenda. Como é que está essa discussão, Esther, do adicional de risco para os metroviários e outras categorias? A questão do metroviário, Thelma, é que eles entraram com um pedido de aposentadoria especial. O que é aposentadoria especial? A lei permite que o trabalhador que trabalhou em situação de risco, seja o risco por conta da insalubridade, produtos químicos, inflamáveis, todas essas pessoas elas têm direito a se aposentar com menos tempo de contribuição, com menos tempo de trabalho. Então a questão deles é que eles entraram com pedido de aposentadoria, foi concedida a aposentadoria deles e agora eles querem retornar
ao trabalho na mesma profissão exercida anteriormente. A mesma profissão que deu causa à aposentadoria ao deles, risco ali, aquela atividade de risco. A atividade de risco. Então, já existe jurisprudência, já é pacificado esse entendimento de que a pessoa que se aposenta na condição especial não pode voltar e exercer a mesma profissão antes exercida. Sim. Então, a pessoa, se ela quiser voltar a trabalhar, ela pode, mas não naquela função. E eles querem voltar, eles aposentaram, conseguiram a aposentadoria através de processo judicial, mas querem voltar a exercer a mesma função exercida anteriormente. O que não pode. Porque se aquela função foi o que deu causa a menos tempo de trabalho, por conta dos riscos que a pessoa sofria... Para voltar... Não faz sentido. Não faz sentido, né? Se a gente for Porque muitos confundem, ele está aposentado por tempo de serviço. Tudo bem, ele teve o tempo, aposentou por tempo, ele pode até continuar na mesma atividade ou ter uma outra atividade. Sim. Agora, essa especial, ela tem essa característica, você não volta... E tem muita briga. Você vai continuar ali no risco. Sim. Você vai continuar trabalhando ali naquela atividade que te causava riscos. E não é só dos metroviários, isso acontece também na área do porto, você falou. Do porto. Uma empresa que tem aqui, Usiminas, pessoa que trabalha Usiminas, todas essas empresas assim não podem voltar mais a fazer aquela. Então tem que pensar muito bem antes de, eu quero aposentar. E ver se o valor é compatível, compensa, se compensa. Hoje o teto máximo é 7.000. 7.200, vamos colocar assim. Então, quer dizer, já é um salário que, dependendo do nível de vida que a pessoa leva... Já é um bom salário. Já é um salário que dá para você viver razoável, né? Sim. Dignamente. Sim. Porque um salário mínimo, a pessoa não pode ter dignidade para um salário mínimo, né? Que normalmente, inclusive, né, Esther, pesquisa que os benefícios, o que se paga hoje, a média está em torno de R$2.000 do INSS. Não, na verdade, uma média aí para a gente está falando da massa, a gente está falando dos privilegiados, a gente está falando da massa, né? Da maioria. É um salário mínimo. É um salário mínimo. É um salário mínimo. Se você vê pelos benefícios previdenciários, pelo LOAS, por exemplo, BPC, benefício de prestação continuada, é um salário mínimo. Então, a maioria dos brasileiros, eles ganham um salário mínimo, eles contribuem com base no salário mínimo. Quando sai de um salário mínimo, já não é mais a maioria, aí já vai ficando mais seletiva a coisa, né? É muito difícil alguém ter esse salário que você falou do piso, 7 mil. Do teto, 7 mil. Do teto, é muito difícil. É que a gente convive muito com o teto, até porque quando tem custo, sei lá, querem cobrar alguma coisa do trabalhador, e aí se você ganha 40% do teto, né, que hoje é 7.200, vamos arredondar, você vai ser isento, que é o que está preconizando lá hoje, principalmente na Justiça do Trabalho. 40% isenta de custas, isenta ali. Às vezes o cara está no teto, 7 mil, aí analisando lá o salário, querem cobrar custas, né? Então hoje também essa questão de custas na Justiça do Trabalho, e honorários, ainda tem. Está pacificado também a questão da gratuidade, né? Mas nisso que eu te falei, 40%, né, do teto, que às vezes é complicado, às vezes o cara ganha um pouco mais e... Aí tem que pagar. Mas, Esther, querida, já vamos chegando ali no fim, o Alessandro já está subindo ali aquela plaquinha, a gente já está... Mas foi um prazer te receber. Sim. Vai voltar mais vezes aqui para a gente falar dos benefícios, previdência, né? Vai ter que sentar aí para a gente conversar muito. Sim. Trabalhador, se tiver dúvida, mulheres em São Vicente aí, nós temos a Esther aí, né, querendo... Homens também, gente. Mulheres, homens também. Já que os homens, já tem muitos homens, mais de 20 anos aí, tá na hora de mudar um pouco, né? Conhecer o trabalho, eu acho que é legal. Tem homens que estão falando para mim isso, falando, não, doutora, conhecer o trabalho, de trazer uma mulher, é isso mesmo. Florear um pouco aquela câmara pesada. E deixa eu te falar, mulheres, porque nós somos maioria. Somos maioria. Maioria em tudo, então a gente tem que eleger as mulheres. Sim. Pô, nada mais justo, né? Não é? E não é só em São Vicente, às vezes em outras cidades. A OAB, por exemplo, em Santos, nunca teve uma mulher. Nunca foi presidente da OAB em Santos uma mulher. Aqui então, em São Vicente também. Agora tem uma presidente, porque infelizmente o
o presidente veio a óbito, Ah, então sim, veio a sim. Josiana para substituir, está fazendo isso de forma muito Sim. elegante, mas seria muito bom nós colocarmos através do voto uma Sim, mulher. Essa é faz isso toda a aí. diferença. É isso aí. E São Vicente, eu falo para todos, São Vicente não pode mais ficar para trás. A gente já está para trás em muita coisa. A gente está atrás da Praia Grande, está atrás de Santos, e nesse quesito estamos atrás, porque Santos tem vereadoras, Praia Grande tem vereadoras, e São Vicente não tem. Gente, vamos acordar, a gente não pode ficar para trás. Não pode. É isso aí, Voz do Trabalhador. Agradecemos essa manhã com vocês, que foi essa entrevista maravilhosa, e aguardamos você no próximo sábado, às 9 horas da manhã, e reprise no domingo.